Hoje nós trouxemos quanto vale a sua paz. Muitas vezes a gente acredita que perdemos a paz muito facilmente, que perdemos o bom humor muito facilmente, e acreditamos que isso se deve muito ao outro. Quando não, quando a conta é nossa, né? Nós somos responsáveis pela nossa paz. Então alguém discute por centavos no troco, né? Então a pessoa para lá no caixa, e aí o caixa diz, posso te dar não sei quanto depois, e a pessoa fica discutindo, algumas vezes, inclusive, o sexo dos anjos, né? Algumas vezes discutindo sem necessidade, ela não percebe que está ali gastando tempo e energia. Que ela pode simplesmente dizer não, não pode me dever, e acabou. Ou ela pode dizer sim, você pode me dever, e também acabou. É a discussão ali que talvez não faça sentido e que talvez leve à paz dela. Mesmo tendo outros lugares idênticos e vazios, a pessoa quer aquele lugar em que outra está, porque mesmo sem a outra saber, sempre fica nele. Então, aquele lugar é meu. Aquele lugar é meu. Seja porque eu tenha toque, seja porque eu seja chato, seja porque aquele lugar é meu. Eu estou falando de igualdade, inclusive em janela, estou falando em igualdade em ar, falando em igualdade em tudo, porque é óbvio, às vezes eu não quero ficar embaixo do ar-condicionado, não quero ficar na direção do ar-condicionado, porque aquilo vai me fazer mal. Às vezes eu tenho problemas com locais muito fechados, então eu prefiro aquele lugarzinho na janela, mas a gente está falando de condições idênticas, e a pessoa cisma que quer aquele lugar. Ainda assim, se ela quiser aquele lugar por conta de ar, por conta de janela, ela pode simplesmente chegar e explicar: oi, tudo bem? Então, eu tenho um problema sério com locais fechados, você se importa se eu sento na janela? Se eu sentasse na janela? Ou chegar bem antes que todo mundo? São providências que ela vai tomar para não perder a paz dela, porque se ela for pedir e a pessoa disser, mas eu também tenho o mesmo problema, como é que fica? Ah, mas eu venho aqui já há muito tempo. Sim, eu não venho há tempo nenhum, mas vou ficar aqui. Quer dizer que gerou-se uma discussão totalmente desnecessária. Num caso de colisão que é muito interessante, a colisão só causou susto, mas ambos fazem questão de discutir. Um vira e diz que o outro tinha que prestar atenção, o outro diz que esse um veio muito assim, veio muito assado, mas, no entanto, foi só um susto. Em alguns casos, nem susto houve. Foi só o barulho e a pessoa, de fato, não se assustou, né? A gente vê muito aí, hoje os carros já estão mais modernos, né? Então já tem aquele sistema em que ele não desce, mas os carros mais antigos ainda acontece do carro descer e o motorista não se apercebe disso. E aí o carro só encosta no outro, não arranha tinta, não amassa nada, não quebra nada e querem discutir. E eles não percebem o principal, eles não percebem que a cólera está dominando os dois, que os dois estão sendo vítimas da cólera e que não vale a pena aquilo, que não vale a pena seguir aquele caminho. Ainda tem aquele caso, ninguém precisa da herança, mas todos querem suas partes aos centavos. Então alguém vira e diz assim, gente, para mim fica mais fácil se eu receber tanto, não, é tanto para cada um e eu quero sim a minha parte. Gente, o fulano está precisando, a gente podia, não, eu faço questão, é a minha parte, eu quero a minha parte. E isso é interessante porque mexe diretamente em pontos outros, né? Que inclusive entra aí uma parte que a gente costuma trabalhar, a quem muito foi dado, mais será exigido, né? A quem muito foi dado, a frase toda, a quem muito foi dado, muito será cobrado, e cobrado por si mesmo. Então, esses pequenos gestos acabam fazendo com que percamos a nossa paz. A justiça faculta reclamar por aquilo, então a pessoa julga justo fazê-lo. Então, ele se prontificou em nome de manter o trabalho, em nome do chefe que era gente boa, em nome de alterar um pouquinho o seu horário de almoço, em nome de nada, mas ele de alguma forma aceitou ficar depois do horário e aí por algum motivo e tal, acabou o emprego, ele vai lá e entra na justiça. Eu não estou dizendo que isso não é justo, a justiça faculta, né? Então houve uma separação do casal, um dos dois é super presente, é complacente, está ali, o outro olha, não, eu tenho que pedir pensão. Então sabe que vive muitíssimo bem
com X, mas a justiça diz que o outro tem que dar mais 3x. E aí a pessoa entra pedindo mais 3x. E esquece que existe aí a lei de causas e efeitos. E que se isso foi feito aqui, se isso estiver errado, você vai ter que reparar depois. A gente ainda tem o fulano já abastado, paga a conta dos amigos menos favorecidos. Sua esposa não concorda. E isso é outra coisa que a paz vai embora nessa hora, né? Porque o fulano entende que, puxa vida, são meus amigos. Não vai me fazer falta, não vai faltar para minha família, não vai faltar para os meus. E eu já ouvi, inclusive, uma pessoa querida dizer, cara, isso aqui cobre até a 15ª geração. E, no entanto, eu vejo filho, eu vejo esposa, eu vejo até empregados fazendo questão assim que eu não passe adiante nenhum centavo. E aí a gente lembra do trabalhador da vinha, vulgarmente conhecido ou popularmente conhecido como trabalhador da última hora. Ou seja, o que o patrão vai fazer com o dinheiro dele é de responsabilidade dele. E a gente não para pensar nisso, a gente não concatena isso, né? E nessa hora a paz dos dois vai embora. Dos dois, vai a paz daquele que amealhou, o que distribui com o coração, e daquele que acha que tem que sobrar tudo para si, porque não amealhou. É a chamada aí, é o chamado degrau social, em que eu tenho bem pouco, caso com alguém que tem muito mais, e me aproprio desse dinheiro porque essa pessoa me serviu como um degrau social, e ao casar com ela eu estou socialmente mais acima. Mas aquilo há de ter um preço, aquilo há de me cobrar. É feriado, mas o patriarca, porque todas as vezes eu uso muito a mulher, né? E aqui vamos usar um pouco mais o homem, eu tenho me vigiado para isso, porque fica parecendo um pouco de preconceito quando não é. É porque o meu universo, ele é um universo mais feminino, né? E aí eu tenho muito mais contato com mulheres do que com homens, então eu sei de muito mais histórias de mulher, eu conheço muito mais posturas femininas do que posturas masculinas, mas eu tenho cuidado, eu tenho vigiado e tenho começado a trazer mais exemplos voltados para o masculino também. E a gente sabe, por outro lado, que a mulher trabalha o emocional muito mais do que o homem, né? Parabéns a ela. Vou botar um E aqui na hora da edição. É feriado, mas o patriarca não aceita que durmam até tarde na casa dele. O Rossandro, ele nos ensina e nos possibilita aprender que a casa é dos pais, está corretíssimo, sabe? O pai tem que deixar, os pais têm que deixar muito claro para os filhos que a casa é deles, que se o filho quiser a própria casa, ele há de conquistar, ele vai ter que conquistar. Mas esse patriarca em questão, ele é aquela pessoa mais mesquinha, é aquela pessoa que tem um regime, hoje já nem tantos militares são assim, mas usando uma época mais pregressa, né, tem aquele regime militar na casa dele. E aí ele quer que todo mundo acorde cedo, não importa se é feriado, não importa se é domingo, não importa nada. Só que nisso ele acaba tirando a própria paz, porque os filhos o afrontam por causa disso, a esposa o afronta por causa disso, todos ao seu redor o afrontam e ele não quer nem saber. Ele perde a paz, as pessoas perdem a paz por nada. Um dedica parte do tempo à caridade, o outro acredita que esse tempo é dele. Então, todas as vezes que esse nota, que eu já não estou mais usando a mulher, né? Então, nota que toda vez que esse vai lá para o trabalho de caridade e tal, o outro reclama que faltou alguma coisa, ele liga pedindo alguma coisa, ele manda mensagem cobrando alguma coisa, como se por trás dessa mensagem, por trás dessa ligação, tivesse você deveria estar aqui. E aí a paz vai embora, dos dois lados, dos dois lados. E a pergunta que fica é, quanto vale a nossa paz? Quanto vale eu ceder a tudo isso que foi trazido e muito, muito, muito mais? E uma outra pergunta que a gente faz é o que fazer? O que responder para manter a minha paz comigo? A gente traz algumas opções. Pouquíssimos pontos a gente traz, né? Porque no final de todos eles, antes, porque o final eu vou trazer depois, na base de todos eles tem o vigiar e orar, que é para não cair
nessas armadilhas do outro, porque é uma armadilha. Se no trânsito ele brigou, puxa vida, e aí? Você também vai brigar? Você vai entregar a tua paz a ele? Se ele não está entregando o produto, você está cobrando, ele não entrega, aí você se aborrece? Não. Se tem meios legais para inviabilizar isso, é usar os meios legais. Se não tem meios legais para inviabilizar, relaxa, se tranquiliza. Nada pode ser feito se não ele entregar o produto. Ele está reclamando, ele está falando, nada pode ser feito se não ouvir. Ouvir com paciência. E aí a gente traz aqui algumas opções. Com firmeza, falar somente e tão somente o necessário. É um desgaste enorme. Enorme. Você tentar discutir com alguém que não está te ouvindo. Ela já tem o conceito dela, ela já tem o pré-conceito, ela já tem o preconceito dela, está tudo formado. A ideia dela está pronta. E ela usa essa ideia por anos. São anos nesse mesmo argumento. E de que adianta você falar? De que adianta? Mas, Aderley, não tem o tal do plantar a semente? Tem o tal do plantar a semente. Por isso mesmo que você vai usar de firmeza. Gente, firmeza não é grosseria. Firmeza é ser firme. Jesus foi o amor em pessoa que a gente conheceu e ele era muito firme com algumas pessoas. Porém, ele nunca foi grosso. Então a gente usa de firmeza. E eu vou falar somente aquilo. Lembra lá do exemplo da feijoada? A gente vai lá, a gente pega, a gente fala para o outro, olha, eu não gostei disso que você fez, o outro vai fazer desdém, o que a gente faz? A gente não faz nada, a gente só lembra ao outro que demos o recado. Ah, fulano... Então, eu já te avisei, eu não gostaria que você fizesse mais isso. Não, porque eu não gostaria, esse assunto não precisa seguir. Inviabiliza perder a tua paz, entregar a tua paz na mão do desequilibrado. Né? A gente ainda tem o não entregar sua paz nas mãos do outro. O que é entregar a sua paz nas mãos do outro? É fazer exatamente o que o outro quer que você faça. Então ele te chama para uma briga, você aceita a briga. Ele te chama para uma discussão acalorosa, você que estava falando num tom de voz tranquilo, você que estava levando ali tudo numa tranquilidade muito boa, começa então a atender ao mesmo tom de voz dele. Você está entregando a tua paz a ele. O carro encostou, o outro desce, olha, você tem que prestar atenção e tal, olha pela janela, pede desculpas e acabou. Não tem o que discutir. Mas ele está falando isso. É problema dele, não é problema seu. Você tem que manter a sua paz com você. Porque se você não mantiver, você estará entregando ao outro. E ao entregar ao outro, ele vai fazer o que ele quiser com a tua paz. E aí você reclama, e aí você chora. Porque a gente se desentendeu. Não. Você, que é o mais evoluído nesse caso, deveria ter entendido, não era para entrar naquele jogo. Você, que é o mais sóbrio, deveria ter entendido que não era para ceder aquelas provocações. Você, o mais consciente, o mais calmo, o mais tranquilo, o mais ciente, teria que ter inviabilizado aquilo. E para inviabilizar aquilo, não sou eu ficar conversando. Gente, como é que eu vou pegar uma pessoa totalmente fora de si e vou tentar convencer essa pessoa qualquer outra coisa? Eu já entrei em discussões em que eu respondi uma única frase: você está nervoso. Enquanto você estiver nervoso, não vai dar para a gente conversar. Não, porque você tem que entender, eu vou entender tudo quando você estiver mais calmo. Nervoso não dá para conversar. E a discussão acabou justamente na hora que eu virei para a pessoa e falei, olha, você está nervoso e está me deixando nervoso. Seremos dois nervosos aqui, isso não vai dar certo. Nem para mim e nem para você. E aí a pessoa olhou, falou, vou encarar não. Sabe? Porque realmente eu segurei e a gente não está falando de poucos minutos, não. É muito tempo. É muito tempo com a pessoa chuta a parede, roda para um lado, roda para o outro e volta. Você vê que ela está alimentando, você vê que ela está fazendo atos que ao invés dela acalmar, ela vai ficar mais nervosa. Não adianta você discutir. Só que chega uma hora, eu não podia sair dali, estava, entre aspas, preso ao local, e chega uma hora que você começa a sentir que você está indo. A tua visão está indo, a tua calma está indo, a tua respiração está indo. E nessa hora é interessante você dar um ultimato, né? Você está nervoso, está começando a me deixar nervoso. Vamos ficar os dois nervosos. Na mesma hora, a pessoa começou a acalmar porque aquilo tocou o coração dela. E aí, fora entregar a sua paz, é equilibrar razão, emoção, justiça
e abuso. Então, o que a razão diz? A razão diz que eu estou errado. Então, você está errado. Pronto. Procura equilibrar a tua razão com essa. Procura equilibrar a tua emoção para dizer isso. Olha, eu estou errado, vou corrigir. Pronto, acabou. Existe um pensador, que agora me foge o nome, eu também não gravo nem nome, de pensadores que ele diz que, que dá satisfação a uma multidão enfurecida é pedir para que ela te agrida, né? Mas ainda assim, você percebeu, então é equilibrar ali. Justiça é o que de fato diz a justiça de homem para essas coisas, o que diz a justiça de Deus para essas coisas. Eu vou então equilibrar os dois e vou trazer dentro das minhas possibilidades. E observar se o que você está fazendo ou o que o outro está fazendo não é abuso, junto a esses outros pilares. Juntei tudo isso? Legal, eu já resolvi. Então eu vou juntar os três com o principal: paciência, tolerância e indulgência. Vou juntar esses três lá no Livro dos Espíritos, parte terceira, das Leis Morais, capítulo 11, Lei de Justiça, de Amor e de caridade. Eu vou equilibrar tudo isso para resolver aquela questão. E com isso, eu saber quanto vale a minha paz. Porque para mim, ela vale muito. Para mim, estar em paz diz tudo. Eu sou aquela pessoa que eu aceito quase tudo para não entregar minha paz nas mãos do outro. Até porque não sou nenhum santo, não estou em processo de santificação. Quando eu perco a minha paz, fica difícil de reencontrar. Pensa nisso.